a utilização da inteligência artificial. E a gente já viu alguns exemplos bem negativos nesse sentido, né? As deepfakes, né? A gente já presenciou isso tantas e tantas vezes. De 2023 para cá, então, parece que o negócio sim evoluiu de uma maneira sem precedência. Agora, se a gente observar que a inteligência artificial pode ser usada numa campanha política, pode ser usada para conteúdo que serão explorados nesse ano de eleição, pode também ocorrer aí uma regulamentação, uma forma de tentar barrar quem faz o uso da tecnologia para o mal. Mas até uma regulamentação é preciso ser bastante estudada, ainda mais em cima da hora. No Congresso Nacional, o próprio presidente Rodrigo Pacheco tem tentado levar esse tema para os seus líderes, para conversar. Mas não se sabe muito bem da proposta que vai sair dessas conversas. Mas sobre esse aspecto, eu vou conversar agora com o Roberto Smith, que está no Rio Grande do Sul, fazer conexão do norte do país lá para o sul, para o extremo sul do Brasil. E é um prazer ter você aqui, viu, Roberto? A ficha do Roberto ela é completíssima e bastante recheada. Eu vou ler aqui, me permita, Roberto. Cientista político, publicitário, experiência de mais de 25 anos em atuação em direção e criação de marketing político e comunicação eleitoral, e é membro da Associação Brasileira de Ciência Política e do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, o CAMP. Cansou um pouco aqui ler tua ficha, Roberto, porque você tem experiência, inclusive já esteve no Amazonas em outros momentos, participou de campanhas aqui, e é um prazer te receber agora de forma virtual. Não, e é muito legal, assim, eu agradeço o convite, eu adoro essa coisa da gente poder ir de um lado ao outro, né? Sair do Rio Grande do Sul e para o Amazonas, quando eu estive no Amazonas, eu ainda fiz algumas peças para uma campanha no Rio de Janeiro, alguma outra coisa em outro estado. Então, assim, em ano eleitoral, a gente é viajando, a gente vai de um lado para o outro, eternamente conectados, né? Eternamente conectados, é isso mesmo. Bom, e por falar nessa conexão, nessa transformação digital que a gente vive, Roberto, aquilo que eu falei na abertura da entrevista, ela é muito real. A utilização do recurso da tecnologia, e não é a tecnologia que é uma tecnologia do mal, a gente precisa deixar isso bem claro, é a utilização, é quem está ali dando o comando para a máquina. Mas tudo isso num ano tão sensível como esse, depois de a gente ter passado por 2022, agora chegamos em 2024, com um ano assim, eleições dos municípios, onde as coisas são muito mais aquecidas, né? Esse fervor que existe em torno de uma eleição municipal preocupa a utilização de uma ferramenta tecnológica sendo utilizada para o mal, e aí depois a gente fala de propostas que possam existir para a regulação desse segmento? Olha, eu acredito que, assim, a inteligência artificial, o que mais me preocupa na inteligência artificial é quem está operando ela, a inteligência dita natural, né? Sempre tem alguém operando isso. É uma ferramenta. Ela é uma ferramenta simples, né? Que pode me ajudar em várias coisas. Por exemplo, vamos supor, vou pegar o exemplo do Amazonas. A gente foi gravar uma campanha, estamos gravando numa praça com crianças ao meio-dia, com aquele sol de 38 graus, né? Bem conhecido, e passa um caminhão de uma marca conhecida atrás. Eu vou manter essas crianças mais meia hora naquela praça cozinhando lá, ou eu vou, com uma inteligência artificial, apagar esse caminhão? Tem um lado positivo, né? Também tem um lado negativo das deepfakes, né? Mas é uma ferramenta. É que nem uma caneta. Eu não posso proibir o uso de canetas porque alguém vai me escrever uma sacanagem com isso. Essa mesma caneta pode escrever um poema, pode me mandar para algum lugar que eu não gostaria de ir, né? Então, assim, o problema não é a caneta, é quem escreve, né? Da mesma forma que a inteligência artificial. Eu acredito que tem que ter regulação, sim. As pessoas têm que saber o que não é verdade, né? Hoje a gente vai no cinema, a gente sabe que 80% do filme não é verdadeiro. A gente já assimilou isso pra gente, né? Que não é verdadeiro. Mas quando começa a cair na tia do Zap, né? Ela já não tem tanta certeza do que é real, o que não é real. Então, eu acredito que a gente tem que se regular para ela saber que aquilo não é verdadeiro, né? Então, a gente tem que ter uma regulação, sim, mas a gente também tem que ter um entendimento que aquilo é só ferramenta. A grande questão, para mim, não é o que está no computador, é a interface que está entre a cadeira e o teclado, né? Que é quem está dando o comando. Esse cara, que para mim é um problema, porque a gente tem uma formação. Se for ver, hoje qualquer um pode fazer uma campanha política. Não tem nenhuma legislação que me diga assim, não, tem que ter
3 cientistas políticos, 2 publicitários, 5... Não, eu não tenho... eu posso botar qualquer um para fazer uma campanha política hoje. Não existe regra, né? Então, assim, como que a gente... Eu acho que antes da gente partir para o radicalismo de proibir o uso de caneta, a gente tem que primeiro ensinar essas pessoas a escrever, né? E saber o que vai escrever, né? Exatamente, porque assim, escreveu mal é fácil, né? Fazer a sacanagem o brasileiro é bom dessa coisa de fazer a sacanagem, né? Mas só que assim, a gente não pode proibir a ferramenta. A ferramenta está aí e ela não vai voltar atrás. Porque se a gente for voltar atrás com todas as ferramentas tecnológicas que foram se desenvolvendo, nós vamos parar lá nas cavernas de volta. Não tem como a gente barrar. Eu vou fazer uma provocação em cima de um trechinho que você falou agora há pouco na sua primeira resposta, Roberta. Você disse que entende a necessidade, e isso acho que é até um entendimento comum e natural de uma regulação da inteligência artificial. Mas você tem medo de que essa regulação venha em cima da hora, num ano como 2024, em que as campanhas já estão basicamente você sabe bem disso, as equipes já estão sendo montadas, se não já montadas. E aí você tem um planejamento e em cima da hora chega uma resolução, chega uma regulamentação que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É o momento das associações, inclusive a CAMP que você faz parte, ter voz dentro do Congresso Nacional, por exemplo? Sim, sim. Acho que está na hora da gente começar a ter um pouco mais de voz, até para não ter os absurdos que já tivemos no passado, né? A gente já teve, eu estava comentando contigo antes ali do ar, a gente estava comentando que a gente já teve eleições em que foi proibido o uso de imagem em movimento quando fosse imagem externa, cara, só permitido foto. Foi um absurdo que a gente passou por isso, né? Então, assim, a gente tem que cuidar a legislação feita para o início do jogo, né? Sendo assim, pensando um pouco mais objetivo, a eleição municipal é uma eleição com menos recursos. Então, o uso da inteligência artificial vai ser nos grandes centros, vai ser São Paulo, Rio, as grandes capitais vão ter alguma coisa, talvez se invente algum problema. Mas não vai ser Teutônia ou São Sebastião do Caí, lá terra dos meus familiares, que tem lá 20 mil habitantes, que vai enfrentar um deepfake, né? A gente tem que se preocupar agora com os grandes centros, que é onde vai ter realmente dinheiro para fazer tal coisa, né? A inteligência artificial ficou muito mais barata, infinitamente mais barata do que já foi, mas, de qualquer forma, ainda demanda recursos, né? Demanda alguns recursos. Então, acho que, assim, a gente tem que cuidar o que vai ser regulado. Para mim, já indo um pouco à frente, eu acredito que tem que ter lá imagem gerada por inteligência artificial. Tão simples quanto isso. Sabe aquele ATMR que aparece aqui assim do ladinho, lá na campanha eleitoral, lá, o CNPJ, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, fica lá a imagem feita por inteligência artificial. Pronto. Não invadir, não proibir, né? Mas só alertar. Ser transparente, né? Ter a transparência, né? E me preocupa um pouco quando eu vejo assim, ministros lá, o Alexandre de Moraes, dizendo, não, vamos proibir, porque eu vou prender, porque não sei o quê. Não, espera só um pouquinho. Primeiro se informe da ferramenta, né? A gente não pode ter um retrocesso desses. Né? Se a gente tiver o mundo utiliza, né, Roberto? O mundo utiliza. Se a gente for, vamos proibir inteligência artificial, saindo um pouco só do marketing político, mas a gente vai proibir o que? O Spotify me sugerir músicas, a gente vai proibir o Netflix me sugerir filmes, a gente vai proibir a operadora de telefonia de ter um atendimento automatizado, né? A gente já vive com a inteligência artificial diariamente. Em tudo a gente vive com a inteligência artificial. Não dá para a gente voltar atrás. A gente só tem que saber regular isso para não ser prejudicial dentro de uma eleição. Porque eu acho que assim, o ponto principal de uma eleição é que a gente tem que ser transparente. Tem que ser, o povo tem que entender muito bem, né, a mensagem do candidato. Isso tem regras, tem regramentos, tem tudo certinho. A gente só tem que seguir isso, incluindo a ferramenta. Talvez seja dizendo assim, imagem criada por inteligência artificial.
Pode ter, sei lá, a questão do chat GPT, de fazer textos e tudo mais. Sinceramente, já tentou fazer uma campanha usando só o chat GPT? Tu vai perder. Eu já ia falar isso. É muito raso. É a derrota, não tem como. O chat GPT é um amigo para te conversar. Então, usando assim, um exemplo mais simples, é um amigo para te conversar. Tu pode sentar ali e dizer assim, poxa vida, qual é o animal mais legal que eu tenho para usar numa campanha no Amazonas? Aí ele vai dizer, tem esse animal. Ele é alguém para te bater um papo, ele não é alguém para te dar a informação certeira, isso aqui vai funcionar. Né? Até porque as eleições estão cada vez mais ligadas em pesquisa. Né? E algo mais específico, né? Algo mais das características locais. A gente sabe disso. Até uma voz, quando você vai contratar para fazer um jingle ou fazer uma campanha eleitoral, você já sabe que você precisa ter um pouco do sotaque. O chiado aqui do norte, o sotaque do sul. Você precisa humanizar aquilo. Sim, se eu botar alguém aqui em Porto Alegre falando sem ser cantado, que nem eu estou cantando aqui agora, o pessoal vai achar muito estranho, não vai funcionar, né? Exatamente. Da mesma forma que for para ir para Amazonas e não entender onde é que está o chiado, onde é que funciona, o que não... As pessoas têm que se enxergar nisso, né? Roberto, aí eu vou caminhar um pouquinho para frente sobre a tua análise nesse cenário mais macro que a gente está conversando. Para você, o que deve ser proibido dentro desse universo da inteligência artificial? Porque a gente teve clássicos exemplos de deepfakes. Deepfake é um negócio que eu acho que tem que ser proibido, não digo totalmente, mas ele tem que ser muito bem resolvido, né? O deepfake, ele é, de tudo que a gente vê de inteligência artificial, é o menos mainstream, né? Não é assim, eu vou ali no Google e deepfake e eu saio fazendo, né? Não é tão simplório assim. E quem vai fazer já tá pensando em não ser eticamente responsável, né? Já está passando um pouco para de lá. Eu acho que deepfake é um negócio que a gente pode já quase que, olha, não pode, né? Da mesma forma que foi o que eu falei, acho que a gente tem que dizer lá, isso aqui foi criado por inteligência artificial, né? Da mesma forma que a gente pode julgar isso também, a gente não pode ter atores em alguns momentos, né, na campanha. Então, assim, acho que muita da legislação que já existe, ela pode ser facilmente aplicável, né? E muito melhor utilizada, né? Exatamente, a gente já tem uma legislação já em algum ponto avançada nisso. Eu acho que a gente tem que incluir coisas e deixar muito claro o que é e o que não é, né? O que é verdade e o que não é verdade. E eu acho que sim, a gente tem que, quem faz deepfake, quem vem lá mentindo e querendo enganar, esse aí tem que ter realmente ser bem penalizado, né? E não me venha com aquela multinha de 5 mil dos TRS, que isso não vai resolver para nada, né? Não é esse tipo de multinha, é xadrez mesmo, né? O cara foi lá e fez lá o candidato, sei lá, recebendo dinheiro do Trump, né, com o Sylvester Stallone junto, e, né, o cara que já fez um troço desses assim, tem mais que ir preso mesmo e vai se... Mas você concorda que nesse aspecto, e aí a gente caminha até um pouco pelaquela margem, daquela linha tênue que as campanhas políticas operam, que é o direito, né? Você está muito próximo do jurídico, ali toda hora você tem uma assessoria jurídica te dando um suporte, porque é mais que necessário, mas você concorda que num exemplo como esse que você está dando, quem deve ser penalizado é só a pessoa que formulou esse tipo de deepfake, que formulou esse tipo de crime, porque é um crime? Ou você entende que até a chapa, até o candidato deve ser punido por ter concordado com aquilo dali? Como é que você faz essa análise? Eu acho que assim, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Tem muita gente
que infelizmente acaba se valendo desse tipo de artifício, né? E o candidato não tem nem ideia de onde é que veio. Acredita que foi um apoiador que fez sozinho ou coisa do gênero, né? Então, acho que aí sim cabe uma investigação da polícia e ver exatamente até que ponto foi comprometido, né? Eu não iria ao extremo de dizer assim, foi pego um deepfake, já cancela a candidatura, já, né? Eu acho que não dá para ir para esse extremo, mas eu acho que merece uma investigação sumária e rápida. Eu posso dizer, na minha última eleição que eu trabalhei, eu não tive um pedido de resposta perdido. Isso é jogar nas linhas, né? Isso é jogar certo. Né? Eu não perdi uma. Tudo bem que tinha um advogado genial junto com a nossa campanha, que nos conduziu muito bem, mas é saber jogar certo, né? E o que acontece é que eu vejo muito que entraram muitos players na política que não sabem jogar e que acham que desfazer a moral do adversário é fazer política, né? Então acho que tem uma questão aquilo que eu falava do início, né? Da ferramenta, mas também a formação de quem está trabalhando nas campanhas hoje é muito importante. Eu acho que isso é mais importante do que a gente discutir a inteligência artificial. É discutir quem são essas pessoas que fazem campanha política hoje no Brasil, com que interesses, né? E da onde vêm os financiamentos, né? Isso são as coisas importantes que a gente tem que discutir. E eu não vejo essa discussão acontecer. O que você está falando é muito interessante, Roberto, porque você está falando da profissionalização desse mercado. E a gente percebe, principalmente, e vai ver muito isso. É interessante até o nosso internauta ficar ciente que nessa campanha para campanha municipal, é uma campanha que você falou até no início, é uma campanha mais enxuta de grana. Você não tem tanta grana rolando, você vê o orçamento bem mais baixo do que uma campanha majoritária para governo, presidente da República, senadores, essas coisas e tal. Então, naturalmente você vai aproveitando pessoas que estão disponíveis ao mercado, mas eu estou falando pessoas e não profissionais. Exatamente. Exatamente. E tem assim, ó, aí a campanha acha assim, não, agora o negócio é digital, então eu vou pegar aquele menino lá, que tem 21 anos, que não terminou nenhum curso universitário, não que isso seja importante, mas que não tem uma formação, né? Mas ele tem 50 mil seguidores. Ele sabe tudo de internet. Então, eu vou botar ele a fazer. Quando tu vê, o cara está fazendo barbaridades. Né? Vamos pegar o caso do Choquei, vou entrar num tema polêmico, não queria entrar, mas quanto mais as pessoas falam da questão que aconteceu ali com o Choquei, que eu não vou entrar no detalhe, tem um efeito Werther. E o que está acontecendo? Eu estou vendo perfis de 250 mil, 300 mil seguidores metendo de pau e trazendo à tona um assunto que a gente sabe, quem é profissional de mídia sabe que é proibido, que tem regra para aquilo ali, tu não pode fazer do jeito que está sendo feito. Tem código de ética assim, para isso. Uma espetacularização desse negócio, que essas pessoas estão realmente manchando seus teclados de sangue, criando conteúdos que vão incentivar pessoas a continuar fazendo, né, a repetir o ato que a gente não quer que se repita, né? A valorização, a gente está aqui não para valorizar a vida, que acontece por uma questão assim de vou lacrar a net, né? Vou lacrar e vou fazer a minha audiência se chocar. Eu vou botar esse tema aqui em pauta. Só que esse tema ele é um tema sensível, né? E é uma responsabilidade essa turma está fazendo desse jeito. Por isso que eu digo assim, a gente tem que ter sim uma profissionalização. A gente precisa da profissionalização do mercado. Olha o mercado americano, super bem legislado, regulamentado, porque eles tiveram muitos problemas lá, né? Então acho que a gente está na hora da gente fazer isso. Vamos regulamentar as redes e inteligência artificial, sim, mas vamos também regulamentar a profissão, vamos regulamentar as pessoas que trabalham com isso, né? Porque querendo ou não querendo, hoje um deputado, um senador tem 200 mil seguidores, 500 mil seguidores, é uma audiência que tem canais que não tem. E aí? Hoje a mídia aberta, o rádio e a televisão, é pouco provável consiga falar de uma forma ainda tão expressiva, então aquela comunicação de massa que a gente estudou isso na faculdade, você sabe disso,
a gente vivia aquele ambiente. Hoje é muito mais, você consegue até acompanhar essas empresas, mas de uma forma mais ali demandada, né? O on demand, você vai para um aplicativo daquela determinada empresa, ou seja, as redes sociais elas vieram para jogar isso no mercado, no meio da comunicação de uma forma muito mais ligeira e rápida do que esses veículos tradicionais. E não se pensou nisso, né? Não se preparou para isso. Exatamente, que são essas pessoas que são lacradores da internet ou são profissionais? Tem gente que tem profissionais, super legal, faz tudo o trabalho direitinho e tudo mais, mas também tem pessoas que não têm estofo para isso, né? E estão lá cuidando de perfis gigantes com audiência gigante, sem responsabilidade alguma, né? Aí a gente vai até caminhando para um lado bem comum a gente discutir quem é profissional da comunicação, que é essa desvalorização que a gente tem do mercado. Aquilo que você falou, de você colocar uma pessoa que não é um profissional da área para ficar ali comandando determinado segmento desse setor, você percebe que uma hora ou outra dá errado. Dá errado, e me preocupa assim, procurem, depois se quiserem, quem estiver nos vendo, o efeito Werther, né? E está muito claro nessa questão aí do Choquei. Né? No dia seguinte, 2 dias depois, o PC Siqueira imitou o ato, entendeu? E agora eles continuam batendo. Parem, não é a hora de fazer isso. É isso mesmo. É a hora de a gente deixar de lado esse assunto, porque a gente sabe do código de ética da profissão. Exatamente. Então nós dois pisando em ovos aqui para não falar nada, né? Não, imagina. Roberto, eu quero te agradecer pelo bate-papo. Acho que a gente conseguiu mostrar essa preocupação que o mercado que você está totalmente inserido tem essa preocupação da utilização de uma ferramenta para fins nada positivos, e te agradecer pela entrevista. Muito obrigado mesmo. Opa, eu estou aqui à disposição sempre que precisar. Foi um prazer conversar contigo, Caio. Se precisar, só puxar o fone. Não, eu te agradeço. Eu vou te mandar um WhatsApp para a gente manter essa comunicação. Te agradeço mesmo. Desejo para você um excelente 2024 e de boas campanhas. Opa, para nós todos. Vou só pedir para você ficar na tela enquanto eu me despeço de você, internauta. Obrigado. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.